Bom, vou colocar aqui um segundo software para ter um backup da gravação e eu gostaria de abordar com vocês hoje, pessoal, um novo tópico dentro do módulo 1, né, da disciplina. Aqui no módulo 1 a gente está mexendo com os princípios da mecânica rotacional. Então a ideia é que a gente entenda um pouco sobre o grande cliente da máquina elétrica, que é a carga mecânica, né? E é importante que a gente entenda sobre o negócio do cliente para a gente poder aperfeiçoar as nossas entregas para ele, tá? Então, a máquina elétrica, ela, na maior parte das aplicações, ela vai operar em modo motor. Então, ela vai extrair potência da rede elétrica e converter essa potência elétrica em potência mecânica. E aí a gente vai manipular a carga útil do cliente, né? E para que a gente possa fazer essa manipulação sobre os requisitos de qualidade que o cliente exige, a gente tem que entender um pouco do universo da mecânica, né? No caso da mecatrônica, até não é razoável a gente falar em entender um pouco, né? Vocês entendem muito de mecânica, tem diversas disciplinas de mecânica, né? Disciplinas densas, e no contexto aqui de máquinas elétricas é que a gente vai pegar esse grande universo da mecânica e restringir um pedacinho dele e entendê-lo muito bem, né, nesse primeiro módulo, para que a gente possa, então, operar a máquina, né, e controlá-la e analisá-la alinhada ao que o cliente precisa. Tá? Então, a gente está mergulhando um pouquinho no universo do cliente para a gente, então, ter essa habilidade de aprimorar o uso da máquina para atendê-lo da melhor forma possível. Tá? Então, por isso até que eu chamo princípios. E na aula de hoje, pessoal, eu gostaria de abordar com vocês, né, sobre potência e energia em sistemas mecânicos rotativos, tá? Dentro desse primeiro módulo, esse é o quarto tópico. Bom, e dentro dessa abordagem, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui só um pouquinho, tá impossível aqui. Bom, e dentro dessa abordagem, a primeira coisa que convém se entender são os formatos da potência presentes no universo da máquina elétrica, tá? E daí entender o fluxo de potência. Então, se a gente pegar a máquina elétrica, né, vai ter aqui um corpo estático, que é o estator dela. Uma estrutura rotativa chamada rotor. A gente até conversou nas primeiras aulas, né? A máquina desenvolve trabalho mecânico por efeito rotativo, e esse trabalho mecânico é transferido, né, à carga útil do cliente pelo eixo mecânico que fica aqui conectado ao rotor da máquina. Né? Esse eixo mecânico, por sua vez, né, ele vai receber potência no formato mecânico e entregar essa potência a um manipulador mecânico. Né? Por exemplo, um dromo aqui de um sistema de içamento, tá? Um rolete de uma mesa de rolos, qualquer coisa assim, né?
seja, alguma coisa que vai receber essa potência com um determinado torque e velocidade e converter, né, essa potência para alimentar a carga útil do cliente com outro torque e outra velocidade, né, ou converter movimento de rotação em translação, né, tem aplicações que o manipulador mecânico vai ter essa função, né. Então ele está aqui, ó, digamos que seja esse sistema azul, né, e ele vai, então o manipulador mecânico vai acionar a carga útil do cliente. Tá? Tá aqui a carga útil. Bom, nessa abordagem, pessoal, a gente vai produzir, né, potência mecânica aqui para poder içar essa carga, né? O sistema, o cabo de aço aqui, né, ele vai ter que exercer uma força, né, e a carga útil ela vai subir a uma dada velocidade, e esses dois sinais caracterizam a potência que o acionamento está desenvolvendo sobre a carga mecânica, né? E essa potência ela tem que ser disponibilizada por uma fonte primária de potência, que não precisa necessariamente estar no formato mecânico, tá? Só precisa que seja uma fonte primária que disponibilize potência para que a gente possa mudar o estado energético do corpo, né? Fazê-lo subir. Bom, a fonte primária de potência que alimenta esse sistema é o sistema elétrico de potência. Então a gente vai ter um alimentador elétrico mais comum, né, em máquinas industriais, é que a gente use aqui um sistema trifásico, pode ser a rede da CEMIG ou de qualquer concessionária, ou pode ser o alimentador implementado por um inversor de frequência, vai operar como uma fonte de tensão controlada, né? No caso da máquina, a gente tem 3 circuitos elétricos, então são 3 fontes, né? Esses 3 circuitos elétricos são montados no mesmo equipamento. Então, é um circuito trifásico, né? E aí, pessoal, esse circuito trifásico da máquina, ele recebe potência das 3 fases da rede, é a nossa fonte primária de potência, né, quando está operando em modo motor, e essa fonte primária vai injetar potência aqui no formato elétrico, né? Então tem uma tensão de alimentação aqui em cada uma das fases. Por exemplo, aqui a gente tem a tensão da fase A do estator, tá? Temos aqui a fase B do estator e aqui a fase C do estator. Tensão da fase B, tensão da fase C do estator. E, além das tensões, né, a gente vai configurar a potência da nossa fonte primária com as correntes. Então, você tem uma corrente aqui da fase A, uma corrente que circula pela fase B e uma corrente que circula pela fase C do estator, né? E pelo produto tensão-corrente, você tem a potência no formato elétrico que cada um dos alimentadores disponibiliza para a máquina, tá? Então, nesse ponto aqui, né, a gente vai ter potência no formato elétrico, tá? Que é o produto tensão por corrente. Por exemplo, na fase A, né, a potência elétrica que vai ser suprida pela fase A do estator vai ser o produto da tensão da fase A pela corrente da fase A, né? E isso vale também para a fase B e para a fase C, o mesmo formato da expressão que caracteriza a potência. Bom, então esse é um primeiro formato aqui da potência, que é o elétrico, né? Nós vamos montar a máquina com bobinas, né? Bobinas, elas são implementadas pela associação em série
de espiras. Uma espira é uma volta que você dá num fio, né? Aqui dentro do corpo da máquina. Esse fio é lançado por toda a extensão longitudinal, chega aqui na cabeça de bobina, ele dá uma volta, e aí, de acordo com o projeto da máquina, onde acaba uma espira, você pode começar a lançar a próxima, né? E você tem a liberdade de escolher o número de espiras em cada fase e a forma como elas se distribuem no espaço. A gente vai ver isso aqui no terceiro módulo da disciplina, ok? Bom, quando a gente promove essa montagem, né, a gente cria um eletroímã, né, porque aí a corrente que circula a partir de cada alimentador, ela passa a circular aqui nos condutores da espira, né, e existe um princípio físico, né, chamado lei de Ampère, ou segunda lei de Maxwell, que nos diz que corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Tá? No caso da máquina elétrica, existe uma disposição correta das bobinas das 3 fases e uma condição de alimentação aqui das tensões das 3 fases, né, ou das correntes, que faz com que a gente crie um ímã na máquina girante, né? Então a gente vai observar nessa máquina aqui um sinal dado por um campo magnético. O campo magnético tem polo norte e polo sul. Você vai observar isso aqui então na máquina. Polo norte e polo sul. Esse ímã se estende na direção longitudinal do corpo da máquina. Então o polo norte ele vai se estender por toda essa extensão longitudinal e o polo sul também, ele vai passar aqui por trás, tá? E aí nós observaremos, né, a presença tanto do ímã do estator, que é esse, por exemplo, esse verdinho que eu desenhei, quanto o ímã do rotor, né? Então vai aparecer também de alguma maneira, né, ou por um ímã permanente ou por um eletroímã, né, a gente vai configurar a existência de um ímã também no circuito do rotor. Aqui, ó. Polo norte do ímã do rotor, polo sul do ímã do rotor, e ele também vai se estender aqui, né, pelo corpo da máquina, toda a extensão longitudinal da máquina. Tá? Bom, campos magnéticos configuram uma forma de armazenamento de energia. Né? Você pode observar isso até com a própria máquina, né? Um exemplo clássico, né? Só que a gente está tendo um primeiro contato com ela. Se você quiser buscar um elemento que caracteriza isso muito bem, você pode pensar no eletroímã. Né? Você tem um campo magnético de um eletroímã, você consegue suspender uma peça metálica com ele. Né? Então, se não há contato mecânico, você pega um corpo qualquer no espaço e consegue fazer ele se deslocar, significa que alguém cedeu energia para ele. Se alguém cedeu energia, esse elemento tem que ter energia também armazenada em si, né? Ou disponibilidade energética. E o elemento presente aí é o campo magnético. Tá? Então, isso mostra, né, que uma das formas que a gente tem de armazenar energia na natureza é através de campo magnético. E esse, então, é o segundo formato da potência que nós observaremos na máquina. A potência no formato magnético, que vai ser criada pelos eletroímãs da máquina, né? Ou se a máquina tiver ímã permanente, a partir do ímã permanente. Tá? Então, a gente tem potência também no formato magnético. Tá? Bom, pela interação entre esses dois ímãs, o do estator e o do rotor, né, eles vão se atrair e a gente vai promover, então, um efeito de rotação no eixo mecânico, caracterizando, assim, um torque da máquina elétrica pela atração dos ímãs, chamado de torque eletromagnético, né?
E esse eixo ele vai se deslocar a uma dada velocidade mecânica. Então, esses dois sinais configuram a potência que a máquina elétrica entrega ao eixo mecânico. Tá? Vou só inverter aqui o sentido desse torque, porque vai ajudar na análise. Ok? Então, nós vamos configurar aqui os dois sinais que caracterizam a potência que a máquina entrega ao eixo mecânico, que a gente chama nesse curso aqui de potência mecânica. Né? Se a gente então fosse desenhar o fluxo da potência, ó, ela entra aqui na máquina no formato elétrico, pelas três fases da máquina, né? Essas três potências se somam, caracterizando a potência elétrica total. Tá? Uma fração dessa potência elétrica vai virar a potência magnética. Tanto no estator quanto aqui no rotor. Tá? Bom, além da potência magnética, elétrica e mecânica, existe também a potência térmica. Por quê? Os condutores de cobre das bobinas da máquina, eles não têm resistência elétrica nula. Tá? Até a resistência é pequenininha, mas ela existe. Então, a gente vai ter aqui a circulação de corrente elétrica, aqui, ó, se eu seguir aqui a corrente, ó, em resistências, tá? E quando isso ocorre, nós apreciamos a conversão de potência elétrica em potência térmica, tá bom? Então, uma fração da potência elétrica também vai virar potência térmica, tá? Parte dessa potência térmica fica na máquina, parte vai para o ambiente. Tanto o corpo da máquina se esquenta, como ela cede potência térmica para o ambiente. Tá? E aí, pessoal, existem outros mecanismos, né, de produção de potência térmica, o atrito com o vento, por exemplo, tá? As perdas no ferro do cobre, no ferro da máquina, né? Mas a mais relevante são as perdas no cobre, que é essa que a gente caracterizou aqui. Tá? As perdas no ferro são as perdas no material de ferro fundido que constitui a carcaça do estator. A gente vai avaliar essas perdas depois. Bom, e se nós então subtrairmos da potência da fonte primária, que é a potência elétrica, né? Se a gente subtrai dela a potência que foi convertida ao formato térmico, a potência que foi cedida aos eletroímãs da máquina, vai sobrar a potência que ela injeta no eixo mecânico. Tá? Que nesse curso nós vamos chamar de potência mecânica. E aí convém que a gente destaque bem o agente associado a cada formato de potência. Por quê? O eixo mecânico ele é atuado por diversos agentes, né? Então, existe a máquina elétrica desenvolvendo a sua potência, existe o atrito de rolamentos também desenvolvendo sua potência, e existe a carga útil do cliente também desenvolvendo a sua potência. Né? A gente observa aqui que nesse exemplo do içamento, nós teríamos o solo em algum ponto e o planeta Terra iria exercer uma força sobre essa massa, que é a força-peso. Né? Essa força-peso, né, aplicada aqui ao cabo de aço, né, e ao dromo conectado a esse cabo de aço, juntamente com o raio, né, do dromo,
vai caracterizar um torque de carga. Então, a própria carga também atua sobre o eixo, promovendo um torque de carga para cá, igual a gente viu na aula passada, né, sobre os torques de motores e cargas. Então, a gente vai ter aqui a ação, né, da carga sobre o eixo mecânico. Tá? E aí, a potência desenvolvida por um determinado agente no eixo mecânico, potência de um agente qualquer, tá? Presente no eixo mecânico, vai ser igual ao produto entre o torque que aquele agente específico desenvolve vezes a velocidade angular do eixo. Certo? Então, nós temos aqui dois agentes, né, destacados, e um terceiro que desenvolve pouca potência, mas que convém ser lembrado, né, que são os rolamentos, né, apoiados nos mancais, igual a gente falou aqui na nossa aula passada, né? Por exemplo, aqui na segunda ponta de eixo, a gente tem que apoiar o eixo, né? E para a gente apoiar, nós vamos precisar de uma estrutura que conecte um elemento rotativo, que é o eixo, a um sistema estático, que é o mancal. Então, a gente vai ter aqui uma estrutura com um rolamento e mancal, né? Se for uma máquina menor, geralmente o rolamento é de esferas, tá? Para máquinas maiores, aí as esferas não aguentam, elas quebram. Aí a gente precisa de um mancal hidrodinâmico. Então, existe um acionamento à parte com uma bomba que injeta um fluido que preenche o espaço entre o mancal e o eixo, e esse preenchimento, né, garante que não exista contato mecânico da estrutura rotativa com a estrutura estacionária, tá? E aí, né, vai fazer o mesmo papel que o rolamento faz em máquinas pequenas. Por mais que a gente tente e que exista uma tecnologia muito grande no projeto desses rolamentos de esferas e mancais hidrodinâmicos, ainda assim o atrito não é nulo. Tá? Então, uma fração ou a gente vai observar, então, que esses elementos também vão desenvolver potência no eixo, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a máquina elétrica, né, considerando aqui a caracterização das potências de cada um dos agentes que atuam sobre o eixo, nós vamos ver o seguinte, vai ter um agente no eixo mecânico, que é a máquina elétrica. A potência que ela desenvolve, a gente vai denominar nesse curso de PMEC, tá? Então, falou MEC, né? A gente já sabe de cara que é no eixo mecânico, mas é importante e indispensável que a gente caracterize quem, né? Porque tem muita gente atuando no eixo mecânico. Então, quando a gente falar PMEC, é a potência que a máquina elétrica desenvolve no eixo mecânico. Então, vai ser o produto do torque dela, que a gente chama de torque eletromagnético, vezes a velocidade angular do eixo. Né? Considerando aqui um eixo rígido, a velocidade angular é a mesma vista por todos os agentes. Né? A carga do cliente. Então, a gente vai chamar a potência desenvolvida pela carga de PL. Esse L remetendo a load. Ela vai ser, então, dada pelo produto do torque daquela carga, que é o TL, vezes a velocidade angular do eixo. E, por último, né, o elemento que desenvolve a menor potência, inclusive ele é construído para isso, são os mancais e rolamentos. Né? E aí a gente vai chamar a potência deles de PB, tá? Que vai ser o torque dele do rolamento vezes a velocidade angular do eixo. Ok? Então,
muito importante nesse tipo de estudo, né, que a gente consiga caracterizar as potências associadas a cada um dos agentes presentes no eixo, para a gente poder, então, organizar nossos modelos e fazer os nossos projetos. Ok? Bom, outra coisa importante de se destacar aqui, pessoal, é a quantidade de formatos que a potência possui dentro do contexto da máquina elétrica, né, dentro do acionamento elétrico. Então, se a gente reparar aqui, ó, né, a gente tem potência elétrica ou no formato elétrico, potência no formato térmico, potência no formato magnético e potência no formato mecânico. Mesmo embora o formato das potências seja diferente, existe um balanço entre elas, que é garantido pela primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela exige, né, para que a gente use, que a gente a utilize, você tem que caracterizar uma massa de controle ou um volume de controle, né? No caso aqui, nós temos uma massa de controle e ela fala o seguinte, né, que se você tiver uma potência de entrada num sistema, né, parte dessa potência pode ficar no interior do sistema, caracterizando uma variação da sua energia interna no tempo, e a outra parte dessa potência vai ser disponibilizada na saída do sistema. E, independente do formato dessas potências, você pode dizer que a potência de entrada vai ser igual à potência interna, a variação da energia interna no tempo que o sistema possui, mais a potência de saída. E essa potência de entrada, ela pode estar no formato químico, elétrico, mecânico. Essa variação da potência da energia interna, né, pode resultar em uma potência no formato térmico, magnético, mecânico, elétrico, tá? E a potência de saída também pode estar em qualquer formato, tá? E o formato entre elas pode ser totalmente distinto, né? Entre a potência de entrada, a potência de saída e a variação da energia interna no tempo. Não importa o formato dessas potências, sempre vai valer esse balanço entre elas, né? Dizendo que na natureza a gente não cria e não perde potência, ela só se converte, tá? Então, aqui no caso da máquina elétrica, pela nossa análise do fluxo de potência, a gente pode dizer aqui o seguinte, ó, né, se a máquina estiver operando em modo motor, que é o modo onde se respeita esse fluxo de potência que eu mostrei, então a potência elétrica, que é a potência da fonte primária, ela vai ser igual à soma das potências em todos os formatos. Então, vai ser a soma da potência térmica mais a potência magnética mais a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, tá? Isso é para a máquina operando em modo motor, tá? Onde o fluxo de potência é do alimentador elétrico para o eixo mecânico. A mesma máquina pode operar como gerador, tá? Somente os fluxos de potência mecânica e elétrica que se invertem, né? Então, nesse cenário, nós teríamos aqui, ó, a potência mecânica sendo extraída, ou a gente vai extrair potência do eixo, né? Isso vai ser a potência mecânica, e o formato dela vai ser esse aqui, ó. Tá? E do mesmo jeito, você pode ter potência magnética, pode ter potência térmica, e o que sobra vira potência elétrica. Nas 3 fases da máquina. Tá? Então, isso aqui é perfeitamente possível de acontecer com a máquina elétrica. Para ela é transparente, ela não estraga se você inverte ou não o fluxo de potência. Tem máquinas, uma mesma máquina, ora
opera em modo motor, ora opera em modo gerador, né? O caso aqui de um içamento é clássico, quando você está subindo a carga, você tem que ceder potência para a carga, né? Porque você está variando a energia potencial gravitacional dela. Então, assim, é lógico que alguém vai ter que ceder isso. Como a única fonte disponível é o sistema elétrico de potência, essa energia ou essa potência vai ter que vir do sistema elétrico de potência. Então, subindo, né, com a carga, a gente está operando com a máquina em modo motor. Se você tentar descer essa carga com velocidade constante, o que está acontecendo? Você não está deixando a energia potencial gravitacional virar energia cinética, porque ela não vai descer em queda livre. E como potência ou energia não somem, um único agente que está atuando sobre o eixo, que no caso é a máquina elétrica, tem que estar extraindo uma fração dessa potência ou dessa energia potencial gravitacional para si. Então, na hora que a gente estiver descendo com essa carga, a gente vai operar a máquina em modo gerador. É a mesma máquina que serviu para subir, operando em modo motor, ela vai servir para descer, operando em modo gerador, né? E aí vale também a primeira lei da termodinâmica, só que o balanço das potências é esse aqui, né? Você vai ter a potência que a máquina extrai do eixo mecânico, agora o eixo mecânico é que alimenta com potência todo o conjunto, e a potência extraída dali vai ser igual à potência convertida ao formato térmico, mais a potência direcionada aos eletroímãs da máquina, mais a potência que vai para os alimentadores do sistema elétrico de potência. Tá? Então, esse aqui é o modo gerador ou freio da máquina. Ok? Bom, então, isso aqui encerra o que eu queria apresentar para vocês para caracterizar o fluxo de potências e o balanço entre essas potências, a relação entre as potências nos mais diversos formatos presentes na máquina. Tá? Bom, tendo esse conhecimento, né, do jogo de uma maneira ampla, então aqui a gente está vendo a cena toda, sabendo todo mundo que está presente ali, e com o passar da disciplina, a gente vai caracterizar esses formatos de potência com mais qualidade, mais riqueza de detalhes, né? Formato magnético, formato elétrico, formato térmico. Só que o formato mecânico, ele se encaixa bem dentro do escopo desse módulo. E eu então gostaria de refinar a modelagem aqui da potência ou das potências envolvidas no eixo mecânico dentro da nossa aula de hoje. Tá? Bom, então, para isso, né, a gente já até começou destacando aqui as potências desenvolvidas por cada um dos agentes presentes no eixo. Eu queria agora com vocês buscar um balanço entre essas potências, uma relação entre elas. Tá? E para fazer isso, observa que essas potências elas são caracterizadas por sinais que têm a mesma velocidade angular, porém torques distintos, né? A mesma velocidade angular porque é o mesmo eixo mecânico, é o mesmo eixo rígido mecânico, né? Todo mundo atuando sobre ele. Então todos os atuadores vão perceber o eixo na mesma velocidade angular. Só que os torques são diferentes, né? Então se a gente quiser estabelecer uma relação entre as potências, uma boa estratégia seria observar alguma relação já conhecida entre os torques, né? E a gente tem uma relação conhecida entre os torques, que foi apresentada na última aula e também nos cursos de mecânica rotacional, cursos de dinâmica na mecânica, ou outras disciplinas da mecânica, né, manipuladores, que é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton nos dá uma relação entre os torques dos diversos agentes que atuam sobre o eixo, e essa relação é a seguinte, ó.
Então, a somatória dos torques, né, pela segunda lei de Newton, vai ser igual ao torque de aceleração. Então, o torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque nos rolamentos, né, vai ser igual ao torque de aceleração dos elementos rotativos. Tá? Bom, se a gente multiplicar esses sinais de torque, cada um deles pela velocidade angular dos dois lados da igualdade, a gente preserva a igualdade, né? Então, vou multiplicar aqui, ó, dos dois lados, cada torque pela velocidade mecânica. Para preservar a igualdade, eu vou multiplicar o segundo lado da igualdade também pela velocidade mecânica. E aí, o que a gente observa aqui, ó, nessa expressão que apareceu dessa última manipulação? Ó. Esse sinal aqui, ó, torque eletromagnético vezes a velocidade mecânica, é a potência que a máquina desenvolve sobre o eixo. A gente chamou de Pmec, né? O torque de carga vezes a velocidade mecânica é a potência que a carga desenvolve no eixo, que a gente tinha chamado de PL. E o torque, né, de rolamentos e mancais vezes a velocidade mecânica é a potência de rolamentos e mancais, igual a gente tinha designado há pouco. Tá? Então, o balanço entre essas potências vai ser igual à potência que é cedida ao conjunto rotativo. Ou aos elementos inerciais do conjunto rotativo, as massas, né? Quem são essas massas aqui no exemplo? Ó, no nosso cenário, no nosso último cenário, né? A gente tem aqui, ó, massa do rotor distribuída para todo lado, né? Você tem a massa do próprio eixo mecânico, você tem a massa do dromo. São os elementos que rotacionam aqui nesse acionamento. Tá? Então, aquela potência cedida ao conjunto rotativo é a potência que vai ser absorvida por esses elementos que rotacionam em torno do eixo. Tá? São massas, se a gente quiser fazer com que elas rotacionem, né, e alterem a sua energia cinética, nós teremos que ceder potência para elas. Né? E essa potência ela é relacionada com as demais potências dos agentes externos ao eixo pela última expressão que a gente fez. Né? E uma interpretação dela também que se conecta a essa última explicação é a seguinte, ó, o balanço entre as potências desenvolvidas pelos diversos agentes vai ser igual à potência cedida aos elementos internos do conjunto rotativo. Tá? Então, a gente vai ter essa relação. Ou seja, se, por exemplo, toda a potência que a máquina elétrica desenvolve no eixo ficar consumida pela carga e pelo atrito em rolamentos, você não vai ter potência cedida ao conjunto rotativo. Então, ele vai manter o seu estado energético constante. Agora, se por algum motivo, algum dos agentes externos desenvolver uma potência maior do que as potências somadas dos outros agentes, o sistema rotativo vai absorver essa potência, né? E ao absorver essa potência, ele vai
observar uma aceleração ou uma variação da sua velocidade angular. Tá? Então, uma outra interpretação é que toda vez que a gente quiser que o sistema rotativo acelere, nós exigiremos dos agentes externos que atuam sobre o eixo que alguém ceda mais potência do que aquela potência consumida pelos demais agentes. Ok? Bom, com essas potências também caracterizadas, pessoal, a gente pode caracterizar as energias que cada um dos agentes entrega ao eixo mecânico, né? A energia, em um dado formato, em um dado instante de tempo, vai ser dada pelo efeito acumulado das pequenas energias que foram cedidas por aquele agente desde um instante inicial até um instante final, né? E essa pequena energia que foi sendo desenvolvida em sucessivos instantes de tempo, ela é dada pelo produto da potência que aquele agente desenvolve vezes o tempo dt que durou o desenvolvimento daquela potência, tá? Então, a gente pode usar dessa expressão, né, integrar aqui todas as expressões de cima para caracterizar um balanço entre as energias envolvidas. Então, se a gente fizer a integral de um instante inicial até um instante final da potência que a máquina desenvolve no eixo, menos a integral, né, de um instante inicial até um instante final da potência que a carga desenvolve no eixo, menos a integral de um instante inicial até um instante final da potência que é desenvolvida nos rolamentos e mancais, isso vai ser igual à integral da potência que é cedido ao conjunto inercial que vai rodar, as massas que estão em rotação em torno do eixo. Tá? Então, existe também um balanço entre as energias, né? Então, se a gente integrar a potência que a máquina desenvolve no eixo, a gente tem a energia que a máquina cedeu ao eixo, ou que ela extraiu do eixo, ou uma janela grande de tempo, né? Ela pode estar uma parte do tempo extraindo potência, outra parte cedendo potência, a gente vai ter o balanço total da potência que ela desenvolveu no eixo, seja extraindo ou cedendo potência ao eixo. Então, aqui essa parcela de energia a gente vai chamar de EMEC, né, para correlacionar com o PMEC, que é a energia que a máquina entregou ao sistema mecânico. Essa integral da potência da carga vai ser a energia que a carga desenvolveu no eixo mecânico. Essa integral da potência que os rolamentos e mancais desenvolveram sobre o eixo vai ser a energia consumida pelo atrito de mancais e rolamentos, né? E essa aqui vai ser a energia cedida aos elementos que vão rotacionar, as massas que vão rotacionar, né? Ou as massas que vão entrar em movimento. Ela é chamada então de energia cinética. É a energia cinética do conjunto rotativo. Tá? Então, existe um balanço entre essas energias também, igual a nossa expressão está mostrando, né? Convém observar, né, que a energia é um efeito acumulativo, ela é avaliada numa longa janela de tempo. Tá? Enquanto a potência, ela mede um efeito instantâneo. Tá? E ela vai, a potência vai ser muito associada aos esforços e ao ritmo de produção que você precisa, né? Então, todo mundo tem prazos, né? Tem entregas com datas marcadas,
Então você tem que ter ritmo, e esse ritmo vai ser caracterizado pela velocidade mecânica do conjunto. Ao mesmo tempo, você vai manipular peças pesadas, né, no espaço, então você precisa de torques, né, ou para promover movimento de rotação, ou esse mesmo torque para alimentar um manipulador mecânico que converta movimento de rotação em movimento de translação. Tá? Então a potência está associada ao ritmo e aos esforços que você vai fazer. A energia, por sua vez, está associada a um efeito acumulativo de sucessivas extrações, de sucessivas potências desenvolvidas no tempo, né? E a gente paga efetivamente pela energia. Tá? Então aqui a gente vai dizer que essa energia que a máquina desenvolve aqui no eixo mecânico, ela vai ser igual à energia que a carga absorveu, mais a energia convertida em calor pelo atrito dos rolamentos, mais a energia cinética do conjunto rotativo. Tá? Então vai existir esse balanço entre as energias. A energia cinética, pessoal, ela até é passível, né, de receber uma expressão, né? Você pegar essa integral aqui, ó, e mudar a sua variável de integração, em vez de ser um instante inicial, você pode ter uma velocidade mecânica inicial, né? Mudando a velocidade, a variável de integração para a velocidade mecânica, e ao invés de ter um tempo final, você pode ter uma velocidade mecânica final. Aqui, ó, que vai ser atingida no tempo t final. E aí, se você fizer essa integral, né, do ômega mec inicial até ômega mec final, de j ômega mec vezes d ômega mec, né, a gente está integrando o quê? Um x dx da vida, né? Meio de x ao quadrado. Então, você vai ter um meio de j vezes a velocidade mecânica final ao quadrado menos a velocidade mecânica inicial ao quadrado. Tá? Então, essa expressão ela tem um formato já apresentado na caracterização da energia de outros sistemas armazenadores, né? E os próprios conjuntos rotativos em outros estudos, outras disciplinas já tiveram sua energia cinética caracterizada como meio de j ômega ao quadrado. Tá? Então, a gente observa aqui, né, que se você tiver acionamentos mecatrônicos com a massa muito distante do eixo de rotação, que é isso que o momento de inércia mais pondera, você vai ter que gastar uma energia muito grande para fazer com que ela adquira uma velocidade mecânica final mais alta. Né? Um exemplo disso são os geradores eólicos. Né? As pás são enormes, você vai ter 37 metros de comprimento de uma pá, 50 metros, né? Então você tem a massa distribuída de uma maneira muito distante do eixo, muito longe. Então o momento de inércia fica muito grande, né? Então, para que elas adquiram uma determinada energia, uma determinada velocidade, tem que se gastar muita energia, né? Agora, uma vez também que ela absorve aquela energia toda, né? Parar uma pá dessa também não é fácil, né, porque você vai ter que dissipar essa energia cinética todinha, né, que ela é muito grande, custou a ser adquirida, mas também na hora de dissipar vai gastar muito tempo, né, porque é muita energia. Tá? E um último comentário para hoje, né, se a gente observar aqui o nosso fluxo de potências mostrado no início da aula, né, nessa última expressão a gente caracterizou aqui, ó, potência e energia que a máquina desenvolve no eixo mecânico,
aqui no eixo, ó, se ela estiver operando em modo motor, vai acontecer em muitos dos casos, né, essa energia que foi entregue ao eixo mecânico, ela teve que nascer aqui, ela teve que ser disponibilizada pela fonte primária de potência e energia, que é o sistema elétrico. Tá? E o nosso medidor de energia é instalado aqui, ó, no sistema elétrico. Então, aqui que a gente é tarifado. Tá? Então, seria ideal que a gente tivesse a energia mecânica necessária para movimentar a carga do cliente exatamente igual à energia elétrica que a gente extrai da rede. Tá? Aqui na energia mecânica, pessoal, que a gente precisa para movimentar a carga do cliente, a gente não tem muita escolha. Tá? O cliente vai escolher o torque de carga dele, ele vai escolher como que isso acelera, então ele vai escolher o torque eletromagnético, ele vai escolher o manipulador, né, e a máquina, então ele já vai caracterizar o momento de inércia, né, e ele escolhe o ritmo de produção que ele precisa, então ele escolhe a velocidade mecânica também. Então, a potência mecânica que precisa ser desenvolvida pela máquina no eixo é uma escolha do cliente. Nós não temos gestão sobre isso, é ele que escolhe. Tá? Então, o cenário de maior eficiência energética, onde a gente gastaria o mínimo possível de dinheiro na conta de energia elétrica, seria aquele onde a energia elétrica ficasse quase igual. O ideal mesmo é igual, né? Seria o cenário onde a energia elétrica ficasse igual à energia que o cliente exige que esteja no eixo mecânico. Esse era o melhor dos mundos. Tá? Só que, como nós vimos, a máquina converte uma fração da potência elétrica e, consequentemente, da energia elétrica em formatos irreversíveis, que no caso é a potência térmica. Então, tem também energia térmica, né? Para caracterizar isso, e também basta integrar essa expressão aqui, ó. Como você tem potência elétrica, potência térmica, potência magnética e potência mecânica, você vai ter o mesmo balanço com a energia elétrica, energia térmica, energia magnética e energia mecânica. Tá? E a energia térmica, ela configura um formato de energia que é irreversível. Você não consegue converter a energia térmica em energia elétrica de novo. Tá? Sendo que a energia térmica já foi devidamente medida e será tarifada na rede de energia. Né? Nós tiramos aqui a energia elétrica, vamos pagar por ela, e um pedaço dela, uma fração dela virou energia térmica. Tá bom? Que configura dinheiro queimado, literalmente, é queimar dinheiro, né? Queimou para o ar. Assim, então, não tem retorno. Né? E o negócio do cliente fomenta a receita pela manipulação da sua carga útil. Tá? Então, a energia mecânica precisa existir, porque ela está associada à geração de receita pelo cliente. Então, a energia mecânica tem que ter. Agora, a energia térmica a gente tolera ela. Tá? Ela é inerente ao equipamento, mas ela não é bem-vinda, né? Nesse cenário aqui, a gente não está comprando um aquecedor, um chuveiro, um trem qualquer, assim, a gente está comprando uma fonte de torque, que é a máquina elétrica, que vai atender e suprir energia mecânica a uma carga. Tá bom? Então, essa análise ela é traduzida em um parâmetro objetivo chamado de eficiência. Então, a eficiência mede a relação entre a potência útil e a potência extraída da fonte primária que você pagou.
Tá? Então, idealmente, né, a gente gostaria de ter uma eficiência unitária. A eficiência unitária você teria o quê? Você teria a extração de potência ou energia elétrica da rede exatamente igual àquela que o cliente exige que apareça no eixo mecânico. Esse seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas, como a potência elétrica, parte dela vai virar potência térmica, a eficiência é sempre menor do que 1. A potência elétrica é sempre maior do que a mecânica, porque a potência elétrica, além de ter a potência mecânica, né, aqui no seu interior, vamos dizer assim, ela tem também a potência térmica e a potência magnética. Então vai ser uma potência, isso vai dizer então, né, para nós que a eficiência vai ser sempre menor do que 1. Né? E aí a gente vai ter recursos, nós vamos aprender aqui com as disciplinas, para buscar máquinas que tenham potências, eficiências, né, cada vez maiores, para que se queime o mínimo possível de dinheiro. Ok? Bom, pessoal, meu recado hoje era só esse mesmo. Eu vou parando por aqui. A nossa aula de 2 horas é amanhã. Eu deixo então a palavra com vocês para quaisquer dúvidas, quaisquer considerações. O Pedro, o denominador ele é a potência elétrica, só que descrita como a soma da mecânica com a térmica com a magnética. Entendeu? Beleza. Mais alguma consideração, pessoal? Então tá, então na ausência de mais dúvidas, eu queria agradecer a vocês pela presença, convidar para a aula de amanhã. A gente tem amanhã 2 horas de aula, onde a gente vai dar sequência nesse assunto. E desejar a vocês uma boa noite também. Até mais, então. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu.